Fala galera, tudo tranquilo? Pessoal, nas aulas passadas a gente estudou os instrumentos de medida elétricos, né? Então eu mostrei para vocês como é que funciona o galvanômetro, mostrei como que a gente usa o galvanômetro para construir o amperímetro para medir corrente elétrica e o voltímetro para medir voltagem. E um sistema, uma configuração de um circuito que a gente pode usar para auxiliar a gente a determinar resistências elétricas desconhecidas, ou seja, um aparato que nos permite determinar uma resistência elétrica desconhecida é chamado de ponte de Wheatstone. Como é que essa ponte funciona, pessoal? Basicamente ela é um tipo de associação de resistências em que nós conhecemos três resistências, e conseguimos, a partir dessas resistências conhecidas, determinar uma quarta resistência. Então, basicamente o que a gente faz é construir esse sisteminha aqui. Nós temos 4 pontinhos, A, B, C e D. Os pontos A e B são nossos extremos de potencial aqui. Eles são ligados aqui numa bateria, numa diferença de potencial. Aí eu tenho aqui os resistores R1, R2, R3 e R4. O que acontece? Vamos supor que eu conheço o valor de dois resistores, do R1 e do R4. Então o R1 e o R4 são resistências conhecidas. O R2 eu não sei qual é o valor dele. Eu quero conhecer qual é a resistência elétrica do resistor R2. Para isso a gente coloca aqui no lugar do resistor R3 um resistor de resistência variável. Ou seja, essa resistência aqui do R3 eu consigo controlar. Esses resistores que a gente consegue controlar a resistência mudando, por exemplo, o comprimento do fio em que a corrente está passando, nós chamamos de reostato. Beleza? Então a ideia é a seguinte. Essa configuraçãozinha aqui é o que nós chamamos de ponte de Wheatstone, e a gente liga os pontos C e D desse circuito com um galvanômetro para detectar a passagem de corrente elétrica aqui por esse caminho entre os pontos C e D. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: você só tem a passagem de corrente elétrica entre os pontos C e D se houver uma diferença de potencial entre os pontos C e D, se houver uma voltagem entre os pontos C e D. E o que a gente percebe é que a gente consegue, mudando o valor da resistência R3, de tal forma que chega um momento em que não há passagem de corrente elétrica entre os pontos C e D. Então a gente consegue colocar essa associação de tal maneira que o potencial C fica igual ao potencial D, ou seja, não há diferença de potencial entre os pontos C e D, não há voltagem entre os pontos C e D, e quando isso acontece, não passa corrente elétrica pelo galvanômetro. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês que, usando essa ideia, quando a gente consegue calibrar esse circuito de tal maneira que não passe corrente elétrica pelo galvanômetro, a gente consegue, a partir dessa situação, determinar a resistência desconhecida. Beleza? Essa que é a ideia. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Para determinar o R2, a gente varia o R3 até que no galvanômetro indique uma corrente elétrica nula, indique zero. Então não vai passar corrente aqui no galvanômetro. Quando isso acontece, significa que não existe diferença de potencial, não existe voltagem entre os pontos C e D. Se não está passando corrente, quer dizer que não tem voltagem. Tranquilo? Quando isso acontece, galera, a gente diz que essa ponte de Wheatstone aqui vai estar em equilíbrio. Então a ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando esse galvanômetrozinho entre os pontos C e D não detecta a passagem de corrente elétrica, ou seja, não há DDP entre os pontos C e D. E aí, pessoal, o que acontece é que se a gente não tem corrente elétrica passando aqui, a corrente elétrica total do circuito, quando chega no ponto A, ela se divide em duas partes, que eu chamei aqui de I1 e I2. E o que acontece é que quando essa corrente I1 chegar aqui no ponto C, como não passa corrente elétrica nesse trecho do nosso circuito, ela não vai se dividir. Ela vai passar completamente para o resistor R2. Ou seja, a corrente que passa pelo R1 também vai passar pelo R2
quando a ponte estiver em equilíbrio. Só que se os resistores R1 e R2 são percorridos pela mesma corrente elétrica nessa situação, isso significa, pessoal, que eles estão associados em série. Ou seja, quando a ponte está em equilíbrio, não passa corrente no galvanômetro, e os resistores R1 e R2 vão estar associados em série. A mesma coisa acontece aqui no trecho de baixo, no caminho de baixo. A corrente que passa pelo R4 não é dividida no ponto D, porque não passa corrente no galvanômetro, e ela passa no resistor R3, ou seja, o resistor R4 é percorrido pela mesma corrente elétrica que o resistor R3, que eu chamei aqui de I2. Então, o R4 também está em série com o R3. Então, o R1 está em série com o R2 e o R4 está em série com o R3, quando eu consigo colocar essa ponte em equilíbrio. Essa que é a ideia. Então eu fui lá, ajustei a resistência do resistor R3 e consegui colocar a corrente elétrica no galvanômetro igual a zero. Aí quando eu conseguir fazer isso, significa que o sistema está em equilíbrio, que a ponte está em equilíbrio. E aí eu posso afirmar que o R1 vai estar em série com o R2 e o R4 vai estar em série com o R3. E não há diferença de potencial entre os pontos C e D. Isso quer dizer que o potencial do ponto C é igual ao potencial do ponto D. Então, pessoal, a gente pode dizer isso aqui, ó. Se o ponto C e D tem o mesmo potencial, quer dizer que a diferença de potencial entre o A e o C e o A e o D são iguais. Então, a voltagem do A para o C tem que ser igual à voltagem do A para o D, porque o D e o C eles estão com o mesmo potencial. Então, a diferença em relação ao A vai ser a mesma. E aí, pessoal, com essa igualdade aqui, a gente consegue obter algumas relações que nos permitem encontrar o valor da resistência R2. Olha só como é que fica a ideia. A gente sabe que a voltagem entre dois pontos é igual a resistência vezes corrente. Então, a DDP entre os pontos A e C é a resistência R1 vezes a corrente que passa por ele, que é o I1. R1 vezes I1. E a DDP entre os pontos A e D é a resistência R4 vezes a corrente I2 que passa pelo resistor R4. Então a gente tem essa igualdade, resistência vezes corrente no trecho de cima aqui entre os pontos A e C é igual a resistência vezes corrente aqui entre os pontos A e D. Só que do mesmo jeito que eu fiz essa análise pelo lado esquerdo aqui da minha ponte de Wheatstone, eu posso fazer pelo meu lado direito. O que eu quero dizer com isso? A diferença de potencial entre os pontos C e B é igual à diferença de potencial entre os pontos D e B. Então eu vou fazer uma igualdade do mesmo jeito que essa, só que agora considerando a DDP entre os pontos C e B igual a DDP entre os pontos D e B. E uso a mesma ideia, né? A DDP entre os pontos C e B é a resistência entre os pontos vezes a corrente que passa por essa resistência, que no caso é a corrente I1, que passa aqui por esse caminho. Então, R2 é a resistência entre os pontos C e B, é a resistência que aqui no meu exemplo eu não conheço, vezes a corrente I1, que é a corrente que passa nele. E a DDP entre os pontos D e B, né, a voltagem entre os pontos D e B, vai ser igual ao R3, que é a resistência entre esses pontos, vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente I2. Beleza? Então a gente tem essas duas igualdades aqui. Só que se a gente olhar, pessoal, as duas envolvem as correntes elétricas que eu não conheço. Então, para a gente conseguir cancelar essas correntes elétricas do nosso problema, a gente pode usar um truque aqui que é isolar uma em uma equação e substituir na outra, ou uma forma mais simples é basicamente dividir uma equação pela outra. Então, se eu divido essa equação por essa equação, dividindo uma equação pela outra, nós temos esse resultado aqui. Ó. O que eu fiz? Peguei a primeira equação, R1 vezes I1 igual a R4 vezes I2, e dividi pela segunda equação, R2 vezes I1 igual a R3 vezes o I2. E o que a gente percebe? Quando eu divido uma pela outra, a igualdade ela se mantém, né? Porque eu estou dividindo pela mesma coisa os dois lados. Então é uma balança ou igualdade, né? Se eu divido os dois lados pelo mesmo valor, está equilibrada a minha balança. Então de um lado eu divido
por esse termo e do outro lado eu divido por esse termo, que são iguais, né? Já que as voltagens são iguais entre os pontos C e B e D e B. E aí agora a gente percebe que essas correntes podem se cancelar. Ó. O I1 corta com o I1, o I2 corta com o I2. E aí se a gente pegar esse resultado e multiplica cruzado aqui, ó, a gente tem que o R1 vezes o R3 vai ser igual a R2 vezes o R4. Ou seja, se eu sei o R1, sei o R4, sei o R1, sei o R4, e como eu estava ajustando o R3, eu sei qual o valor que fez com que a ponte entrasse em equilíbrio, com esses três valores eu consigo determinar a resistência desconhecida R2. Ou seja, pessoal, quando a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, o produto das resistências cruzadas são iguais. Ó. O R1 vezes R3 é igual ao R2 vezes o R4. Então, de novo, quando a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, ou seja, quando não passa corrente elétrica no galvanômetro, o produto entre as resistências cruzadas são iguais. Então, o R1 vezes o R3 é igual a R2 vezes o R4. E aí, basicamente, essa é a equaçãozinha norteadora dessa ideia da ponte de Wheatstone. Então, tendo isso em vista, né, tendo essa situação de equilíbrio da ponte de Wheatstone em mente, nós podemos resolver aqui um exemplo um pouco mais prático, em que muitas vezes é usado em laboratório a ponte de Wheatstone dessa maneira. Então vamos fazer aqui um exemplo, olha só. Na ponte esquematizada na figura, o fio entre os pontos A e B é homogêneo e a resistência R1 é igual a 40 ohms. Sabendo que a corrente elétrica medida pelo galvanômetro é nula, determine o valor da resistência do resistor R2. Pessoal, perceba que está desenhado diferente, mas a ideia é a mesma, olha só. Eu tenho o ponto A, que liga aqui no ponto C. Do C, liga aqui no ponto B. Aí você pode perguntar, professor, cadê o D? Pessoal, está bem aqui, ó, onde o fio do galvanômetro encontra esse fio homogêneo que eu coloquei aqui. Por que a gente usa esse aparato experimental aqui, galera? Porque a gente pode trocar as duas resistências aqui por um fio e a gente vai mudando aqui o comprimento, né? O lugar onde eu ligo esse fio aqui para deixar em equilíbrio. Porque o que a gente sabe lá da segunda lei de Ohm? A gente sabe que a resistência elétrica de um fio depende do comprimento desse fio. Então, quando eu mudo os comprimentos aqui, eu mudo de um lado e de outro. Então, eu mudo as duas resistências ao mesmo tempo e eu consigo achar o equilíbrio em que faz a ponte ficar em equilíbrio, né? Eu consigo achar o ponto em que a corrente no galvanômetro é nula, que ele me disse aqui, né? Então, eu fui ajustando aqui a posição desse fio e eu descobri, aqui pelo exercício, que a corrente no galvanômetro é nula, ou seja, a ponte está em equilíbrio quando o pedaço do fio da esquerda tem 16 centímetros e o pedaço do fio da direita tem 10 centímetros. E aí eu vou mostrar para vocês agora que, na verdade, quando a gente usa esse modelo aqui de um fio com um determinado comprimento e a gente encontra qual é o comprimento dos lados que me fornecem o equilíbrio, a gente nem precisa das resistências, só com os comprimentos a gente consegue determinar a resistência desconhecida R2. Como que isso surge, como que isso aparece? Galera, basta a gente lembrar da segunda lei de Ohm. A gente lembra que a segunda lei de Ohm é essa aqui, né? A resistência de um fio, que é o fio que está entre os pontos A e B aqui, é dada pela resistividade desse fio, vezes o comprimento do fio, né? No caso, o comprimento de cada parte, a gente vai fazer isso para cada pedaço, né? Dividido pela área da seção transversal desse fio. Só que como esse fio ele é homogêneo, ele tem todo a mesma resistividade e a mesma área. Então o que muda é só os comprimentos. Então eu tenho aqui um pedaço que me fornece uma resistência R4 e um pedaço do lado de cá que me fornece uma resistência R3. Essa aqui é a grande ideia. Só que eu não preciso achar essas resistências. Eu posso substituir essa equação lá na minha formulinha de ponte de Wheatstone e aí a resistividade e a área vão acabar se cancelando. Olha só como é que vai ficar. Como a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, como que eu sei disso? Ele disse que a corrente elétrica medida pelo galvanômetro é nula. Então, se não passa corrente no galvanômetro, quer dizer que a ponte está em equilíbrio, beleza? Então,
a gente pode aplicar a equaçãozinha da ponte de Wheatstone e equilíbrio. O R1 vezes o R3. Pessoal, os números aqui eles podem até mudar. Você tem que ter em mente que são os produtos cruzados, tá? Então, esse resistor vezes esse lado aqui, que eu estou chamando de 3, é igual à resistência do R2 vezes esse lado aqui, que eu estou chamando de 4. Beleza? Aí, usando agora a equaçãozinha da segunda lei de Ohm, tanto para o pedaço 4 do fio aqui, que fornece uma resistência R4, quanto para o pedaço 3 do fio, que fornece uma resistência R3, nós ficamos com a seguinte equação. O que eu fiz? No lugar do R3, eu coloquei resistividade vezes o comprimento L3 dividido pela área da seção transversal do fio. E no lugar do R4, eu coloquei resistividade dividido pela área da seção transversal do fio vezes o comprimento L4, que é o comprimento desse pedaço do fio aqui. E o que a gente percebe é que, como o fio ele é homogêneo e todo composto de um mesmo material, a resistividade de um lado corta com a resistividade do outro, e a área da seção transversal de um lado corta com a área da seção transversal do outro. E aí o que sobra é que o R1 vezes o L3, que é o comprimento desse pedaço que ficou para o lado de cá do fio, é igual à resistência 2, que eu não conheço, vezes o comprimento L4, que é o pedaço que ficou para o lado de cá do fio. E agora a gente pode simplesmente, só com os comprimentos de cada lado desse fio, determinar a resistência R2, que é a que eu não conheço. Então eu substituo os valores. Ó. O R1 é de 40 ohms, 40, coloquei aqui. O L3 é de 10 centímetros, né? O tamanho do fio do lado direito aqui é de 10 centímetros, coloquei aqui. O R2 é o que eu quero descobrir. E o L4 é 16 centímetros aqui, coloquei aqui. Aí você pode perguntar, professor, não preciso colocar em metro? Galera, nesse caso, como aparece o comprimento dos dois lados da equação multiplicando aqui, ó, você não precisa converter as unidades. A única coisa que você precisa garantir é que os dois comprimentos estejam na mesma unidade, que é o nosso caso, né? Os dois comprimentos estão em centímetros, tá bom? Porque se eu mudar para metros aqui e mudar para metros aqui, a proporção permanece a mesma. Então, eu não preciso converter. Eu só preciso ter a certeza que os dois comprimentos estão sendo medidos na mesma unidade, no caso, centímetros. Tá joia? E agora é fazer essa continha, né? 40 vezes 10 dá 400, passo 16 dividindo. O R2 vai ser 400 dividido por 16. 400, passo 16 dividindo. 400 dividido por 16 dá 25 ohms. Beleza? Então, galera, isso aqui é um exemplo bem simples. Essa situação de ponte de Wheatstone ela é bem simples, mas às vezes em alguns exercícios mais para frente, às vezes no meio de um circuito mais complexo, a gente vai ter que identificar que existe, por exemplo, uma ponte de Wheatstone e equilíbrio. Beleza? Como que a gente identifica isso? Verificando que o produto das resistências cruzadas são iguais. Então, mais para frente, a gente vai fazer alguns exercícios em que isso pode aparecer. Tá joia? Essa ainda é bem interessante. Então, com esse exemplo, eu acho que vocês conseguem fazer alguns exercícios. E por hoje é isso. Valeu, galera!